Olá, loucos e não loucos pela matemática! Tudo joinha com vocês? Hoje iremos estudar as transformações geométricas. Calma, 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 que é um assunto um pouco complicado para algumas pessoas, mas vocês irão tirar de letra. Iremos estudar as simetrias de rotação, translação e reflexão. Além dessas simetrias, nós iremos estudar a ampliação e redução de figuras no plano cartesiano. Então, pegue seu caderno e seu lápis, que lá vem assunto. Uma louca na matemática. Bom, pessoal, a primeira ideia que nós iremos ver é a seguinte, né? Nós temos aqui um triângulo, certo? O triângulo ABC. Nós temos esse triângulo maior, A', B', C'. Agora percebam que o triângulo maior, ele é o dobro do triângulo menor. Então a gente vai dizer que esse triângulo menor foi ampliado numa proporção, no fator de proporção 2. Significa dizer que as medidas de seus lados foram multiplicados por 2. Bom, nesta primeira figura aqui, nós temos um triângulo menor e um triângulo maior. Observem que o triângulo menor, ABC, ele possui a medida dos seus lados, medindo 3. 3 unidades. Os dois catetos medem 3 unidades. Vamos contar quantas unidades medem os catetos do triângulo maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observem que é exatamente o dobro da medida do lado do triângulo menor. Então, quando há esse tipo de ampliação, percebam que a imagem, o triângulo menor, ele foi ampliado. Então, essa ampliação não se deu à torta e à direita. Ela se deu seguindo uma certa proporcionalidade. E esse fator de proporcionalidade, essa razão de proporcionalidade que existe entre esses dois triângulos, é justamente a razão 2, que ampliamos 2 vezes esse triângulo menor. Então o triângulo maior ele terá a medida de seus lados 2 vezes maior que o triângulo menor. Observem agora esses dois triângulos. O triângulo maior, ABC, e o triângulo menor, A', B', C'. Observem que o triângulo maior, a medida de seus lados é justamente 3. E a medida do lado desse triângulo menor é 1 unidade e meia. É justamente a metade do lado desse triângulo maior. Isso vai acontecer com BC e B', C' também. Então, enquanto BC tem 3 unidades, B', C' vai ter 1 unidade e meia. Então, a gente pode dizer que houve uma redução desse triângulo à metade. Então, essas duas transformações, tanto a ampliação que nós acabamos de ver, quanto a redução, elas não acontecem à torta e à direita. Não é qualquer imagem que foi ampliada, certo? Ou reduzida. Essas imagens, elas precisam seguir uma certa regularidade, uma certa razão de proporcionalidade. Então ela pode aumentar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, pode se reduzir à metade, pode se reduzir à terça parte. Enfim, tem que haver aí um coeficiente, um indicador de proporcionalidade em que essas figuras elas foram ampliadas ou reduzidas, ok? Vamos agora para a próxima transformação geométrica. Bem, na simetria de rotação, como o próprio nome está dizendo, nós iremos rotacionar a nossa figura, iremos girar esta figura em determinada inclinação, em determinado ângulo. Esse ângulo é justamente a inclinação que a gente vai rotacionar essa figura a partir de um ponto.
Então a gente vai girar essa figura em determinado ponto. Então, para a gente entender melhor, vamos colocar aqui a rotação em torno de um ponto no nosso GeoGebra. Vamos marcar aqui o vértice C, ou seja, eu vou girar o meu quadrilátero ABCD, certo? A partir do vértice C. Então observem que eu girei esta minha figura primitiva, o quadrilátero ABCD, no sentido anti-horário 45 graus. Eu vou fazer essa mesma coisa tendo como partida o meu ponto de rotação, o vértice D. Eu vou girar mais uma vez este meu quadrilátero, A', B', C', D', a um ângulo de 45 graus no sentido anti-horário, neste sentido aqui. Ok? Observem. Muito bem, então eu fiz mais uma rotação, certo, em torno do ponto D e gerei aqui um outro quadrilátero semelhante ao primeiro. Ele tem as mesmas medidas dos lados que o primeiro. Houve apenas uma rotação a determinado ângulo, e esse ângulo eu já havia definido que foi um ângulo de 45 graus. Eu fiz uma rotação, um giro deste polígono, mas esse polígono não mudou o tamanho de seus lados e também não mudou a medida dos ângulos internos. A simetria de reflexão. Como o próprio nome já está dizendo, alguma coisa vai ser refletida, vai ser rebatida. Então, analogamente, nós temos um exemplo bem prático dessa simetria, é quando estamos dirigindo ou pilotando e olhamos no retrovisor uma ambulância vindo atrás do veículo. Nós enxergamos o nome ambulância ao contrário, da mesma forma que se houver uma viatura da polícia militar, nós iremos enxergar esse nome polícia ao contrário. Um experimento bem prático que vocês podem fazer aí na sua casa é escrever qualquer coisa numa folha de papel e colocar em frente a um espelho. Vocês irão perceber que essa palavra que você escreveu estará escrita ao contrário. O que acontece é que o espelho ele agiu como eixo de simetria, rebatendo a figura para uma situação oposta à primeira. Justamente ela refletiu, fez um reflexo da figura. E esse reflexo é justamente a mesma figura, só que ao contrário. Nesse tipo de simetria, não há uma modificação na figura. A figura ela terá a mesma, os lados terão a mesma medida, os ângulos também não serão modificados. Há apenas uma modificação de posição, há uma reflexão, um rebatimento. Pois bem, para a gente entender isso melhor, esse princípio do rebatimento, da reflexão, vejamos esse exemplo aqui desse quadrilátero, certo? Quadrilátero ABCD. E a ideia é a gente rebater esse quadrilátero para o outro lado dessa reta F. Então essa reta F ela vai servir como um eixo de simetria, como nosso espelho, vai fazer um reflexo dessa nossa figura. Então isso significa dizer que esta figura ela vai aparecer aqui do outro lado, só que numa posição oposta à primeira. Pois bem, então vejamos aqui que esta figura, o nosso quadrilátero, ele foi rebatido
certo? Só que a posição que ele se encontra é totalmente oposta à figura, certo? Na sua posição original. Então, o rebatimento desse quadrilátero gerou aqui a figura A', B', C', D'. E percebam que a distância desses pontos, desses vértices desse nosso polígono, a reta, que é nosso eixo de simetria, é exatamente a mesma distância. Se você contar aqui a distância do vértice A da primeiro quadrilátero para a reta F, a gente vai contar exatamente 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Do mesmo modo que a linha também terá 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades da reta F, que é nosso eixo de simetria. Ok? Então, isso vai acontecer com os demais vértices. Vocês podem observar que a distância do vértice D', por exemplo, 1, 2, 3, 4 unidades. O vértice D, ele também terá uma mesma distância, né, do nosso eixo de simetria. Houve apenas um rebatimento. A figura apareceu deste outro lado, só que revertida, refletida, ok? Este é o princípio básico da simetria de reflexão. Observem também que não há uma modificação no tamanho dos lados. O lado A', D' é igual à medida do lado AD. Do mesmo modo que AB e A', B' também terão a mesma medida. Então, pessoal, vamos ver agora a simetria de translação. Nessa simetria, como o próprio nome está dizendo, nós iremos fazer um translado, um transporte da figura de um lugar para o outro. Mas esse transporte não acontece, né, à torta e à direita. Segue algumas relações, algumas características. Então, nós podemos, neste primeiro caso aqui, observar a translação vertical. Esse triângulo original ele foi transladado verticalmente, certo? Para aqui para baixo. Então, nós dizemos que esse triângulo EDF é simétrico ao primeiro, porque o lado DE é congruente ao lado AB, o lado BC é congruente ao lado EF desse triângulo aqui de baixo, e o lado AC do triângulo de cima é congruente ao lado DF do triângulo de baixo. Então, a gente diz que esses dois triângulos são semelhantes, são iguais, têm medidas de lados iguais, têm medidas de ângulos internos iguais. Não houve uma modificação da medida dos lados nem da medida dos ângulos. Houve apenas uma mudança de posição. E essa mudança de posição foi vertical. Fizemos um translado vertical dessa figura. E quando acontece isso, há uma modificação na coordenada dos vértices. E essa modificação se dá apenas na coordenada do eixo Y. Então perceba que o vértice A tem seu correspondente aqui embaixo, que é o vértice D, mas as coordenadas do eixo Y são diferentes. A coordenada no eixo Y do vértice A é 4 e do vértice D é -1. Mas as coordenadas no eixo X, horizontal, de ambos os vértices é a mesma, é 3. Podemos observar isso com os outros dois vértices. A coordenada do vértice E, que é simétrico ao vértice B, no eixo X é a mesma, 5. Mas em relação ao eixo Y, o vértice B tem coordenada em 5 e o vértice E tem coordenada em 0. Então, quando há essa mudança de coordenadas apenas com relação ao eixo Y e permanece a coordenada no eixo X, a gente vai dizer que houve um translado da figura, um translado vertical da figura. Observe esse terceiro triângulo aqui. Ele também é simétrico ao primeiro, porque tem as medidas dos lados e medidas de ângulos internos exatamente iguais. Mas ele está numa posição diferente aqui do nosso plano cartesiano. Percebam que houve um transporte, certo, para o lado, tanto para a direita quanto para a esquerda. Nesse caso, a gente vai dizer que houve um translado horizontal. E nesse translado horizontal, há uma modificação apenas na coordenada do eixo horizontal, do eixo X. Muito bem.
Percebam que o vértice G desse triângulo aqui é correspondente ao vértice C desse primeiro triângulo. E a coordenada desses dois vértices em relação ao eixo Y é a mesma. Ambos estão em 2, na coordenada 2 aqui do eixo Y. Mas a coordenada do eixo X se modifica. O vértice C está localizado em 6, no eixo X, e o vértice G está localizado no 9, no eixo X. Então perceba que quando há essa modificação na coordenada dos vértices em relação ao eixo X, nós chamaremos esse translado de horizontal. Então a figura ela vai vir tanto para a direita quanto para a esquerda. Já no translado vertical, a figura ela vai ser transladada para baixo ou para cima. E em ambos os casos, vai haver uma alteração apenas na coordenada do eixo Y, do eixo vertical.